Fala pessoal, tudo bem? Sou Marco Aurélio, engenheiro de software. Se você é novo aqui no canal, nós aqui estamos falando sobre arquitetura de software, microserviços, design partners, boas práticas e carreira para desenvolvedores. Essa aula faz parte da nossa playlist de design patterns, onde nós não estamos apenas aprendendo sobre o padrão, mas também entendendo que tipo de problema ele resolve. Porque o design pattern não é sobre código, mas sobre arquitetura. São soluções para problemas que aparecem quando os sistemas começam a crescer. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me ajuda a trazer mais conteúdo sobre arquitetura e engenharia de software. E hoje nós vamos falar sobre um dos padrões mais importantes na arquitetura moderna, o padrão Observer. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o Strategy, que resolve o problema quando temos várias regras de negócio e queremos trocar o comportamento em tempo de execução. Falamos também sobre o Factory, que resolve o problema de criação de objetos. Hoje, nós vamos falar de um padrão que resolve outro tipo de problema, o problema de notificação, o problema de eventos, de quando algo acontece e vários sistemas precisam reagir a esse acontecimento. Imagina que você está desenvolvendo um sistema de e-commerce. E quando um pedido é aprovado, várias coisas precisam acontecer. Enviar e-mail, enviar SMS, atualizar o estoque, gerar nota fiscal, notificar o sistema de entrega, atualizar o dashboard e enviar o sinal para o financeiro gerar as duplicatas, por exemplo. Uma forma de fazer isso seria a classe pedido, uma classe pedido dentro do sistema, chamar todos esses serviços diretamente. Mas aí é que está o problema. A classe pedido começa a conhecer e-mail service, SM service, stock service, nota fiscal service e todos os services necessários para esse e-commerce funcionar após ser realizado o pedido. Ou seja, a classe pedido começa a conhecer o sistema inteiro. E isso gera o quê? Autoacoplamento. Isso gera um código difícil de manter, difícil de testar, e conforme o sistema cresce, esse código vai virar uma dor de cabeça, tornando a evolução difícil também. E agora vem a pergunta de arquiteto. E se ao invés do pedido chamar todo mundo, o pedido apenas avisasse: o pedido foi aprovado. E quem tiver interesse nessa informação, que reaja, que faça algum processamento, que starte algum fluxo, correto? É aqui que nasce o padrão Observer, o Design Partner Observer. O Observer é um padrão comportamental. Nós temos padrões criacionais, como o Factory, temos os estruturais, como o Strategy, que já nós vimos nas aulas passadas, e temos os comportamentais. E vamos iniciar pelo Observer. Ele define uma relação de um para muitos. Quando um objeto muda de estado, todos os objetos que dependem dele devem ser notificados automaticamente. Nós temos dois papéis principais nesse fluxo. O subject, que é quem gera o evento, e os observers, que são quem reagem ao evento, que vão startar algum fluxo, né? Os observers se registram no subject, e quando algo acontece, o subject notifica todos eles. E o ponto mais importante: quem gera o evento não sabe quem vai reagir ao evento. Isso reduz o quê? Acoplamento no sistema. Agora vem a parte mais importante dessa aula. Onde isso aparece na arquitetura real? Sempre que você ouvir falar em evento, listener, subscriber, consumer, handler, notificação, provavelmente você está olhando para um observer. Exemplos reais? Kafka, RabbitMQ, SQS, SNS, microserviços orientados a eventos, Angular com Observable, Spring Events, Java Listeners, interfaces gráficas, sistemas de notificação. Observer é a base de arquitetura orientada a eventos. E hoje, sistemas distribuídos e microserviços usam arquitetura orientada a eventos o tempo todo. E o mais interessante é que esse padrão não é usado só em sistemas corporativos. Ele é muito usado em jogos. Por exemplo, quando um jogador perde a vida no jogo,
A barra de vida atualiza, o som toca, a tela fica vermelha, o sistema de pontuação atualiza, os inimigos são notificados, uma missão pode falhar, percebe? Então, um evento aconteceu e vários sistemas reagiram ao mesmo evento. Isso é Observer. Jogos são extremamente orientados a eventos. Antes de irmos para o código, deixa eu fazer uma observação importante. O exemplo que nós vamos implementar agora está bem simplificado. Esse é um exemplo didático para nós focarmos no Observer. Em um sistema real, provavelmente nós teríamos outros partners juntos aqui. Factory para criar objetos, Strategy para regras de negócio, Facade para simplificar acessos, Builders para criação de objetos complexos. Porque na vida real, os design partners trabalham juntos. Mas aqui, nós vamos apenas focar no Observer, que é o padrão responsável por notificação e eventos, que é quando acontece algo em vários sistemas, e vários sistemas precisam reagir. O Observer resolve o problema de notificação. Outros partners resolvem outros problemas. A arquitetura é saber combinar quais os partners devem estar presentes naquele trecho. Vamos dar uma olhada aqui nesse código, ok? Para que nós possamos iniciar a implementação do Design Partner Observer, nós primeiramente temos que criar uma interface, beleza? Então, temos aqui a interface Order Observer, ela possui um método apenas, o método update, e que ele recebe um parâmetro que seria order. Order seria o pedido. Vamos ver o que nós temos em order aqui. É uma classe simples, só para exemplificar aqui a aplicação do Observer. E nesse order poderia ser uma outra classe, né? Dependendo do contexto que você está trabalhando. Mas nessa aqui nós temos basicamente um valor de um pedido e o ID desse pedido. Voltando aqui para a interface, então se nós temos essa interface com esse método, nós precisamos ter as classes que implementam essa interface. As classes que irão implementar o Observer. Então temos aqui Email Service, que se vocês olharem aqui, vai ter a implementação do mesmo método update que temos na interface. Invoice Service, mesma coisa, por estar implementando Order Observer, tem que ser implementado o método também. SM Service e Stock Service. Todas essas 4 classes aqui são implementações concretas da interface Order Observer. O ponto importante agora dessa implementação do padrão Observer é quando você cria o Order Subject, que é o responsável por realizar as notificações dos sistemas que vão estar aguardando a mudança desse evento. Ok? Então aqui nós temos uma lista onde vamos receber observers, né? Podemos adicionar, podemos remover e temos aqui uma rotina onde ele vai percorrer toda aquela lista e vai executar o método update de cada classe. E de onde vem esse método update? O método update que nós temos na interface e que foi implementado em cada uma das classes que implementavam Order Observer. Tá bom? Vamos executar ele aqui só para vocês terem uma visão do que aconteceria. Se vocês perceberem aqui, nós temos aqui a criação do Order Subject, que é o responsável por fazer as notificações. Nós adicionamos cada uma daquelas classes que serão os observers. Criamos um pedido e passamos um valor e um ID para ele, certo? Damos uma confirmação de pedido criado. E aqui é onde ocorre a magia do observer. Ele vai notificar cada um desses 4 observers. Se vocês forem olhar, ou se vocês forem observar o que temos nesse método Notify Observers, é justamente aquele método que percorre a lista e executa o método update de cada uma daquelas classes que implementaram a interface.
E aqui você vai ter um breve resumo do que aconteceu, né, com as implementações ali, apenas para servir como exemplo aqui. Você percebe o que aconteceu aqui? O Order Subject não sabe quem são e-mail service, SMS service, invoice service ou stock service. Ele só sabe que existe uma lista de observers. E quando o pedido é aprovado, ele apenas chama Notify Observers. Isso aqui reduz o acoplamento do sistema. E agora vem a parte mais importante. Se amanhã eu quiser adicionar um WhatsApp Service, eu não altero o sistema existente. Eu só crio um novo Observer. Isso é OCP, Open Close Principle, do Solid. Temos uma lista, temos uma playlist sobre Solid também. O sistema está aberto para extensão e fechado para modificação. Esse é um exemplo prático e muito bem colocado aqui do OCP, do Solid dentro do Design Partner Observer. Agora, vamos conectar isso com a arquitetura de microserviços. Observer e PubSub são muito parecidos. Na orientação objeto temos Subject, quem gera o evento, Observer, quem reage ao evento, Notify, notificação, Update, reação. Na arquitetura de microserviços temos Producer, quem gera o evento, Broker, Kafka, RabbitMQ, SNS, Consumer, quem reage ao evento, Publish, publicar o evento, Consume, consumir evento. Percebe? O Observer é como se fosse um PubSub dentro da sua aplicação. E PubSub é como se fosse um Observer entre sistemas. O conceito é o mesmo, só muda a escala. Essa parte aqui é muito importante para quem trabalha com microserviços, porque quando você usa Kafka, RabbitMQ, SNS, SQS, você está usando o conceito Observer em nível de arquitetura. Então, guarda isso. Observer resolve um problema de notificação. Observer reduz o acoplamento, permite que vários sistemas reajam a um evento e é a base de sistemas orientados a eventos. E sistemas modernos são orientados a eventos. Quando sistemas começam a crescer, eles param de se comunicar apenas por chamada e passam a se comunicar por eventos. Se essa aula fez sentido para você, faz um favor, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal ou compartilha com alguém que está estudando arquitetura e design partners. Porque nós estamos não só aprendendo o que é o padrão, mas também onde aplicá-lo. Nós estamos aprendendo um pouco de arquitetura, aprendendo como sistemas reais são construídos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre um outro padrão importante, o padrão Builder, que resolve o problema quando a criação de objetos começa a ficar complexa demais. Então, a gente se vê no próximo vídeo.